Cara, o que foi excelente, viu, Felipe Dalk? Foi o gol do Wesley Garcia. Pô, esse foi excelente. Cara, que jogaço, tá? Jogaço lá no Serra e... Mais de 30 finalizações na partida. Eu não sabia disso. Mais não tinha de visto 32, se eu não me engano. Jogo aberto, né? E o placar fala por isso, né? Pois é, um 2-2 que o Cruzeiro vencendo, né? Até o final da partida. Daí o Wesley Garcia ficou nervoso naquele momento, né? Ficou muito nervoso, né? Dominou bem a bola ali, meio apertado na marcação, acertou um pombo sem asa, um catiripapo, como diria o William Borges. Um catiripapo, um belo gol. Cara, bateu nas duas traves. Bateu na travessão e na trave direita. Pô, à esquerda. Deixa o gol ainda mais bonito, né? Com certeza. E aí você tem um cenário de um Cruzeiro que tem uma transição e uma marcação alta ali em alguns momentos, bem agressiva, né? Consegue o primeiro gol assim dessa forma. Mas pelo outro lado, cara, o Goiás que peitou o Cruzeiro. O Goiás não abdicou de jogar, o Goiás teve volume ofensivo também, teve muita coragem, né? Pra colocar seus laterais, principalmente participando do jogo. O Nicolas faz gol, inclusive, né? O primeiro gol é um exemplo. O Goiás tem um lateral do lado direito do campo. Cobrança de lateral do lado direito do campo, bem perto do escanteio. Faz a jogada, acho que o Cruzeiro dá uma vacilada boa na jogada, porque você tinha um controle sobre a situação, gera uma finalização do Jean Carlos. Quem que tá conferindo do outro lado? O Nicolas, lá do outro lado. Os dois laterais estavam ao mesmo tempo muito alto no gramado ali. Então, um Goiás, como você falou, peito aberto. Ao mesmo tempo, a gente vê um Cruzeiro que ontem teve situações mais parecidas com o Cruzeiro do ano passado, né? Uhum. O Cruzeiro de marcação forte, o Cruzeiro de transição, como você fala até do gol do Arroio ali, do primeiro gol, foi um gol assim, onde você pressiona a saída ali, recupera lá em cima com o Romero, e tiveram algumas chances, assim, né? Do Cruzeiro na estocada rápido, coisa que ano passado aconteceu demais com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira. Então, eu imagino um Cruzeiro com o Arthur mais propositivo, um Cruzeiro com mais posse de bola, mas ao mesmo tempo é legal a gente resgatar o que deu muito certo no Cruzeiro. E se ele conseguir conciliar essas duas situações, de o Cruzeiro ser um time impositivo com bola, conseguir empurrar o adversário que estiver retancado para trás e, ao mesmo tempo, também conseguir saber jogar sofrendo, conseguindo ter a transição, ele tende a elevar um Cruzeiro que tem um elenco absurdo e que nós apontamos aqui como um dos grandes favoritos na temporada e estamos decepcionados até o momento, né? Pois é. E ontem o Cruzeiro sem o Gerson, né? Mas com a dupla dos Lucas, né? Que deu muito certo no ano passado, né? E, cara, eu acho que o Lucas Silva é realmente um jogador que tá bem no Cruzeiro e tal, mas, cara, o Lucas Romero, pra mim, é um grande destaque desse time. Ele tem um poder uma intensidade na marcação, assim, pra roubar a bola, pra fazer cobertura. Cara, ele se torna uma peça imprescindível, né? Ainda mais você tendo... Logicamente que acho que o Lucas Silva disputa posição com o Gerson pela característica, né? Você acha que não? Não, é que eu acho que o Arthur, ele só não sabe quem é o companheiro do Gerson. Pois é, cara. Então, eu acho que vai jogar Gerson e Lucas Romero. Porque seriam complementares, na minha visão. Porque ele já jogou com... O Lucas Silva e Gerson, não me lembro exatamente. Mas ele jogou algumas partidas com o Matheus Henrique e Gerson. Ele jogou algumas partidas com o Romero e Gerson. Lucas Silva não tenho certeza absoluta, mas eu acho que essa é uma das poucas dúvidas. Eu acho que hoje o Lucas Silva ele é meio que o reserva do Gerson. Não, pode ser. Mas acho que a questão é quem joga com o Gerson. E hoje... Você não paga o que você pagou... né? Não, mas é que existia dúvida se o Gerson jogaria... Dá pra lembrar que o Pedrinho meia, né? ameaçou o Seabra, né? Vou contratar esses caras, você vai colocar pra jogar? Tá de sacanagem? Mas a questão é que a gente imaginava que o Gerson poderia jogar até um pouco mais avançado, né? Sim. Só que... Eu imaginei no começo que ele ia ser o meia-direito. Que o Christian ia sair do time. Ou o Arroio, né? Enfim. Como que você tira o Christian Pois do é. time? Como é que A você questão tira é o Christian que o Tite até utilizou muitas vezes Gerson e Christian. Só que aí você fica sem um ponta Rabisqueiro. Então, você fica com dois jogadores de mais controle pelo lado do campo. Até que o Christian não é de controle, mas enfim, não é um ponta rabisqueiro, né? É um cara que chega muito na área. E eu acho que essa ideia de ter o Arroio ganhou, voltou a ter mais espaço com o Arthur Jorge, coisa que não estava tanto com o Tite, né? Acabou perdendo um pouquinho, muito por conta da característica. Porque você precisa desse ponta do lado do campo, ponta do X1. Que a gente sempre fala ali. E o Gerson, nas mãos do Arthur Jorge, só volante, né? O Arthur Jorge escalou ele só de volante, acho que... E bem ou mal, o Cruzeiro até jogou bem. Mas ele também é o cara que a gente tava falando do Pikachu aquela hora do Remo, também é um cara que te traz alternativas. Claro que menos em termos... não, calma. Não em termos técnicos, pelo amor de Deus, em menos posições. Sim. Que o Pikachu, se você precisar, você coloca ele de lateral direito. Só que o Gerson pode ser volante, o Gerson pode ser meia, o Gerson pode ser meia-direita. E até na função dele no campo mesmo. Ele pode pegar a bola dos zagueiros, ele pode pisar na área, ele finaliza, ele se mexe bastante. Ele entrega muito, né, cara? Mas o Cruzeiro foi mais vertical. Porque vertical no sentido de menos controle de jogo. E aproveitou mais do Cruzeiro no ano passado porque não tinha o Gerson? Ah, não, mas daí não Cara, sei. não dá pra atrelar só isso. Mas eu acho que o Gerson hoje faz uma diferença muito grande em retenção de posse pro Cruzeiro, né? Mas você acha que o que tá fazendo também falta no Cruzeiro e uma diferença negativa são as exibições de Caio Jorge e Matheus Pereira? O Matheus não.
O Caio Jorge, ele vem enfrentando dificuldades físicas, né? O Caio Jorge se machucou. Eu também. Oi? Eu também. Você também faz tempo já, né? Faz. Mas o Caio Jorge de 2026 está longe de ser o Caio Jorge que a gente se acostumou a ver ano passado. E Ponto. aquilo, né? O Caio Jorge, em 2025, ele foi uma exceção, né? Se olhar pra carreira dele, num geral, Sim, número óbvio, de gols. óbvio. Tô falando número de gols, em artilharia mesmo. Lógico, eu sempre achei ele um bom A jogador. carreira que ele tinha mais feito gol. Carreira. O ano que ele tinha O mais ano. feito gols tinha sido 9. Pois é, então isso que me chamou a atenção, né? Mas o Caio Jorge, eu acredito que ele tem total condição de voltar ao nível que ele estava ano passado. Mas em termos de ele ser um cara clínico, efetivo mesmo, eu acho que ano passado ele viveu uma temporada de exceção em relação à carreira dele mesmo. E aí entender se ele vai conseguir voltar nesse... Eu acredito que consiga. Pelo nível de jogador que ele é, pela qualidade que ele tem. E até pelo encaixe que ele já teve com os mesmos jogadores que ainda estão. Né? Pois é. Não é um time que quebrou, que mudou muitas peças. É uma equipe que, em teoria, só tem o Gerson de acréscimo e que você melhora, né? Porque o Gerson é um cara extra classe. Mas o Matheus vem fazendo uma boa temporada, tá? O Matheus, a torcida tem algumas críticas, inclusive em jogo ou outro ele sumiu um pouco. Mas... O pessoal fala que ele some em jogo grande. Jogo grande, né? Mas a questão é que, cara, o Matheus, pra mim, é muito diferente. Muito diferente. A dinâmica de jogo, e assim, geralmente a gente não vê camisa 10 com a intensidade que o Matheus Pereira tem, né? E acho que é muito clássico da gente imaginar o camisa 10 estilo Ganso. Mas é um cara criado na Inglaterra também, né? Outra realidade. diferente. Mas a gente cresceu vendo camisa 10 clássico, aquele cara mais lento, sem tanta intensidade, o mas Alex genial. Santana. Mas genial. Alex é um bom exemplo. Inclusive, torcida do Cruzeiro, né? Mas a questão é que o Matheus Pereira é o 10 moderno. Que é o 10 que tem boa capacidade de passe, que encontra passes geniais, mas ao mesmo tempo é um cara intenso que ajuda na marcação se precisar, que também tá na estocada e tem velocidade para puxar contra-ataque. Acho que só essa questão de talvez esse crescimento em jogos maiores, como você tá citando. Mas o Matheus, para mim, assim como ano passado, ele se recuperou, né? Ele teve um momento de turbulência grande no Cruzeiro ano passado, inclusive esteve prestes a sair, acho que queria sair, inclusive não lembro exatamente, teve entrevista. Ele falou que ele queria criar a família dele, os filhos e tal, na Europa. Mas ele se recupera. E daí a proposta que ele queria ir pra Rússia. Belo lugar pra criar os filhos, né? O Gerson fala pra ele se é bom ou não, né? Mas a questão é que ele se recupera no passado e acho que esse Desculpa aos russos aí, perdão. O pessoal russo que sempre assiste nosso programa, né? O Mário Fernandes é russo, viu? Sempre assiste o programa também, né? Um Mas abraço pro Vladimir Putin. Mas o Matheus se recupera no passado e esse ano ele inicia bem e ele não... O Cruzeiro oscilou. O Cruzeiro teve um início bem oscilante e não rendeu muitas vezes. Mas eu não achei que o Matheus oscilou. Claro, o time não indo bem, naturalmente você tá no barco. Mas eu achei que o Matheus, individualmente falando, estava desempenhando bem. Até contra o Coritiba, né? Um jogo que a gente trabalhou, né? Golaço que ele fez. Cara, o jogo que o Cruzeiro foi mal, que o Matheus, mesmo assim, fez um baita num golaço. Eu tô com o Will nessa. Eu acho que o Matheus, ele é muito craque, cara. E realmente ele não oscilou tanto. O Caio Jorge oscila bastante, né? Tem questão física, etc. Ficou ausente aí de várias partidas também, né? Mas o Matheus, eu acho que sempre entrega. Cara, se fosse, inclusive, alguém pra seleção brasileira, na meia, tá? Pro lugar aí do Rodrigo, etc. Eu não iria de Neymar, tá? Eu iria de Matheus Pereira. Eu dou oportunidade pra ele. E é um outro ponto que você citou, Deveria né? ser crime você falar essas coisas. E um outro ponto que você citou... o Caio Jorge oscilou fisicamente, né? Cara, o Matheus dificilmente ele fica de fora. Claro, vai ter controle de carga, vai ser poupado uma vez ou outra, estadual, por exemplo, início de ano. Mas a regularidade em questão de números do Matheus é absurdo. Ele tá disponível praticamente toda a partida. E o Goiás de Felipe Machado, hein, meus amigos? Vocês acham que pode, de repente, cometer o crime, né, no Mineirão? Acho que o Cruzeiro... acho que o Cruzeiro encaminha um pouco, né? Não perdeu no Serra Dourada, difícil. O Goiás é bom time. Deixa eu só destacar o Cruzeiro também. vencia até o final, né? Belo gol do Jonathan Jesus, tá? Também. Cara, o zagueirão e tal, foi, carregou a bola, fez a tabela, entrou na área, finalizou. E o legal é isso, né? Que a gente Tem fala... atacante que não faz gol assim. E a gente fala do Breno, né? O Breno Lopes, que perdeu um gol, entre aspas, na mesma posição ali. E a gente fala de um Cruzeiro que fez um gol na pressão, na base da marcação, e um Cruzeiro que fez um gol na construção. Né? Na construção. Onde você tinha um Goiás muito baixo, extremamente fechado. Quem faz o gol, elemento surpresa. E aí, qualidade individual também, de tabelar, acompanhar a jogada. E assim, de ter liberdade para poder subir um pouco mais. Porque às vezes o zagueiro não tem essa liberdade, né? Já estipulada no vestiário. Você passou de tal lugar ali, você segura a tua onda. E ele foi dentro do gol, né? E parece um zagueiro técnico mesmo, né? A capacidade que ele tem ali. Cara, o que ele mostrou nessa jogada, realmente ele tem intimidade com a bola, né? É aquele zagueiro grosso. O Jonathan ele não deve ficar muito tempo, inclusive, no Cruzeiro, né? Já quase foi agora nessa última janela. É um cara que já tem sido pretendido aí pelo mercado europeu, mas é um bom talento aí pro futuro, inclusive até falando de Brasil em si mesmo. Falou do Goiás, né? Pois é.
Se ainda tem chance? Se ainda tem chance. Eu queria encerrar com essa, né? Porque esse foi um jogo muito legal de acompanhar. Foi um baita jogo, bem jogado mesmo. Agora no Mineirão, vocês veem jogado dessa forma também? Você acha que o Goiás, de repente, vai ter essa coragem de olhar no olho do Cruzeiro e tentar sair jogar? Acho que daí você tem que tentar jogar com a sua limitação e principalmente entendendo o adversário. Nesse caso, eu acho que o negócio do Goiás é jogar mais fechadinho, tentar explorar contra-ataque. Não que a escalação do Goiás ontem tenha sido muito para jogar em transição, né? Não foi. Não foi nem um pouco, inclusive, né? Porque não tinha nenhum cara tão rápido assim que pudesse ajudar nesse caso. Mas e o meio campo até mais controlador. Com certeza. Com o Lourenço, né? Com Losango? Era o Losango, né? Felipe Machado, Lourenço, Lucas Lima e... Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues, exatamente. E daí tava jogando com 2 atacantes, né? Giancarlo e Anselmo Ramon. Então, eu não vejo o Goiás, por exemplo, jogando dessa maneira no sentido de tentar controlar o jogo no Mineirão. Não, acredito que não. Acho que o Cruzeiro vai tomar as rédeas da partida, mas a gente tem um exemplo agora do Cruzeiro contra a Católica, né? Sim. Que o Cruzeiro atacou demais, até não jogou mal, mas a Católica conseguiu fazer o gol no final. Acho que o gol do Goiás no final da partida mantém vivo o confronto. Acho que se o Cruzeiro tivesse vencido a partida, talvez já teria matado, principalmente por jogar em casa. Só que o Cruzeiro é muito favorito. Acho que o Goiás não chega morto. O golaço do Esli Garcia deixa vivo o confronto, porque a gente sabe que um gol, às vezes, do Goiás pode matar a estratégia do Cruzeiro, pode deixar o jogo nervoso. Mas se a gente olhar elenco, se a gente olhar... enfim, tudo que envolve essa parte do Cruzeiro é favorito. Não Será tem que como o falar. Harry Kane dos pobres vai dar alegrias ao torcedor esmeraldino? Vai ter um golzinho no Mineirão? Cara, esse apelido é maravilhoso. A lei do tá? ex, né? Anselmo Ramon jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro. O Anselmo Ramon, inclusive... Surge bem no Cruzeiro. ele não é base, se eu não me engano, no Cruzeiro. Não Acho que tenho ele não é certeza, base do Cruzeiro, mas ele surge bem no Cruzeiro. Ele jogando, fazendo dupla com o Wellington Paulista, O inclusive. Wellington Paulista, exatamente. Inclusive, foi a dupla do... Se eu não me engano, foi a dupla do 6x1. Torcedor do Cruzeiro, que depois vê isso aqui, fala 6x1? No Galo. Ah, tá. Acho que foi o Wellington Paulista e Anselmo Ramon a dupla que jogou com Eu acho a que o Wellington verdade. Paulista tinha saído, tá? Não? Acho que é. É? Aham. Então tá bom. Procurei. O torcedor pode confirmar aqui também. não. Eu queria mandar um abraço pro Wender Vinhal, torcedor do Goiás, tá? Mandou aqui, Goiás Esporte Clube. Jogo é jogado, mano. É bem isso mesmo, né? O Goiás jogo é jogado tá mesmo, vivo. com certeza. Cara, o Goiás estava invicto até... Eu não lembro. Juventude. Até o jogo contra o Juventude, perfeito. Eu quero até ver se ele é recentemente, base do Cruzeiro, né? na verdade. Não sei se Então ele o time tava é muito lá, não. forte. quero ver se ele é Você vai base do conferir aí pra... Se ele é pra base gente do aí? Cruzeiro, sim. Ah, tá bom. A gente tem que ir pro Quem Sou Eu, né? Bom, o pessoal que tá chegando agora, a gente faz a nossa live aqui sempre segunda, quinta e sexta-feira. Sexta-feira a gente dedica o programa pro Paraná. Aqui porque, obviamente, é o nosso quintal, né? A gente dedica sempre um dia da semana para falar dos times paranaenses. Mas toda segunda e quinta-feira a gente fala dos temas diversos do futebol nacional. A gente fala muito de Cruzeiro, de Goiás, dos times que a gente falou hoje, a gente fala quase sempre, né? Remo, Bahia, enfim. A gente fala um pouco de todo mundo, né? O nosso canal aqui é bem democrático. Eclético, né? Bem eclético, exatamente, Ó, perfeito. ele vem do Bahia, sub-20, mas para a base do Cruzeiro. Daí do Cruzeiro joga Itaúna, Cabo Friense, Castilho Rei Sol, Rio Branco de São Paulo, Avaí, Cluj, Oeste, até realmente ser aproveitado pelo Cruzeiro em 2011. Então ele é emprestado algumas vezes, né? Ele foi emprestado para todos esses times, ele pertencia ao Cruzeiro, inclusive onde ele se destaca daí para jogar de fato no Cruzeiro, é no Oeste, 17 jogos, 10 gols em 2011. É por isso que eu tinha a impressão dele ter jogado em outras equipes antes de realmente se destacar no Cruzeiro. Eu tava certo nisso, mas naturalmente ele era emprestado no caso.